Hoje estamos visitando a nova estufa de quarentena da Bayer, em Wageningen. É uma estufa onde estamos testando o vírus rugoso nos tomates. E agora estamos falando com o especialista, Jan Kamper, que vai falar mais sobre o porquê a Bayer está investindo em tais investigações e o porquê o vírus rugoso é um grande desafio a nós. Primeiramente, quando falamos de vírus rugoso, quão grande é o problema em um cultivo de tomates? Sim, o problema é muito grande. Apareceu pela primeira vez nos Países Baixos em 2019. Foi neste momento que as lavouras foram contaminadas pela primeira vez. E era um vírus totalmente novo. E nós não sabíamos o que fazer. É um vírus que tem o potencial de destruir completamente as plantações. Você pode falar mais sobre? Se você pegar uma infecção causada pelo vírus rugoso, poderá enfrentar complicações sérias. As plantas primeiramente começam a levemente marmorear e depois os frutos começam a desenvolver manchas. Os frutos ficam cada vez mais contaminados com as manchas marrons. A colheita se torna inutilizável e as plantas continuam a deteriorar-se. E as plantas enfraquecem tanto que simplesmente morrem. Elas morrem. Esse é um vírus terrível. E está claro como isso tem se difundido nos Países Baixos ou Europa? É muito difundido. É prevalente na cultura da estufa, mas também é muito prevalente na cultura do plástico. No sul da Europa, mas também no México, América e em outros países. Em países ao nosso redor, na Europa, não tanto. Mas ainda assim, ocorreram alguns surtos ao longo do tempo. Por exemplo, na Rússia, eles acontecem regularmente. Esse vírus foi identificado pela primeira vez na região da Jordânia e de Israel. Isso aconteceu por volta do ano de 2016. Você poderia falar um pouco mais detalhadamente sobre esse assunto, de forma breve, antes de começarmos a nossa conversa a respeito da estufa? Assim que percebemos que este é um vírus extremamente desagradável, dissemos: o que podemos fazer para lidar com isso de forma eficaz? Uma das primeiras coisas que procuramos imediatamente foram os genes de resistência que poderiam nos ajudar. Conseguimos identificá-los e agora estamos trabalhando no desenvolvimento de nossos materiais. E encontramos diversas fontes de resistência importantes. Por isso, estamos incorporando cuidadosamente vários genes diferentes para alcançar um alto nível de resistência. O mais importante é que, ao adotar essa abordagem, torna-se significativamente mais difícil romper ou superar essa resistência. Agora a Bayer investiu bastante pesadamente, eu acho, em uma nova estufa de quarentena. Você pode explicar isso? Por que você precisa de uma estufa de quarentena? Bem, essa estufa de quarentena é super importante, pois é uma doença de quarentena. Então, se a sua lavoura está infectada, você deve, de acordo com as regras da NVWA, do governo, limpar sua estufa de uma determinada maneira, porque é uma doença de quarentena. Portanto, se quisermos fazer testes para verificar até que ponto nossas variedades são resistentes, e assim infectá-las com o vírus rugoso, com esse vírus rugoso, isso deve ser feito em uma instalação de quarentena. Caso contrário, o governo não permitirá. Então, se bem entendi, já temos variedades com resistência intermediária. Gostaríamos de um nível mais alto de resistência, e nessa busca, uma estufa de quarentena é extremamente importante, porque acelera o processo. É extremamente importante ter uma câmara de quarentena, porque em uma estufa de quarentena você pode introduzir esse vírus sob condições controladas. Você também pode repetir as tentativas. Portanto, você não depende de uma possível infecção ou não. Você sempre introduz o vírus basicamente ao mesmo tempo. Então, os resultados são repetíveis, por assim dizer. Isso nos dá muito mais informações sobre qual é o nível real de resistência no final. E, como você disse, já temos várias variedades com um nível intermediário de resistência. Há muitas discussões acontecendo sobre isso, mas falarei sobre isso mais tarde. Mas é claro que você deseja fazer e comercializar uma variedade com o mais alto nível de resistência. E por que razão esta estufa está em Wageningen? E não, por exemplo, em Bergschenhoek, onde também trabalhamos muito com tomates, pimentões, pepinos, etc. Esta estufa cobre uma área muito grande, por exemplo. É uma grande estufa de quarentena. Normalmente, são apenas 50 ou 100 metros quadrados. Este é muito maior. Estamos aqui em Wageningen.
é mais uma área agrícola. Não há estufas na área. Por causa disso, também não podemos contaminar outras fazendas. Nossos funcionários também não visitam outros produtores ou produtores de pimentão ou tomate. Portanto, é bastante isolado aqui. Essa é uma razão muito importante. Mas, além disso, esta também é uma estação de pesquisa. Aqui temos as pessoas, as capacidades e o conhecimento para lidar com uma estufa de quarentena. Sim, porque normalmente aqui melhoramos vegetais de campo aberto em particular. Portanto, a estufa de quarentena deve garantir que nada possa sair. Mas ainda há uma fechadura extra na porta para criar um ambiente isolado, longe das principais áreas de estufa. Claro que não é o único local onde fazemos testes com o vírus rugoso. Nós os realizamos em muitos outros locais em todo o mundo. E estamos fazendo estes testes há algum tempo. Este site é único porque é muito grande, porque é um local de quarentena tão grande, em condições de campo holandesas. Você pode explicar melhor sobre os elementos de quarentena desta estufa? O que torna esta estufa diferente de uma normal? Parece uma estufa normal, mas não é. A estufa de quarentena deve cumprir muitas regras estabelecidas pela NVWA. E, por exemplo, todo o material vegetal que sai da estufa tem de ser eliminado separadamente, incinerado em recipientes especiais. Toda a água de drenagem deve ser coletada separadamente e descartada separadamente. Não pode simplesmente ser descarregado em uma vala ou esgoto. Tem que ser drenado separadamente. Também não é permitido sair da estufa. Existem muitos requisitos específicos e adicionais para esta estufa. Os primeiros tomates foram introduzidos na estufa. Quando esperamos os primeiros resultados? Esperamos os primeiros resultados desta estufa em maio e junho, porque continuaremos até termos 3 treliças totalmente maduras na planta. Não estamos fazendo um cultivo durante todo o ano, mas meio cultivo, onde a planta está totalmente carregada para que possamos realmente testar em situações de estresse como esse vírus se comporta em relação às diferentes variedades com esses diferentes genes de resistência. Além disso, algo sobre o qual ainda não falamos, mas o que eu gostaria de mencionar de qualquer maneira é algo específico sobre este local. Ou seja, estamos simulando condições de campo. Como eu disse, parece uma estufa comum com arranjos adicionais, mas tentamos crescer o mais normalmente possível, assim como um produtor faz. Isso também significa que primeiro vacinamos a cultura com pepino e então introduzimos uma cepa vírus rugoso, virulenta e bastante agressiva, para que sejamos realmente práticos. Portanto, não apenas o vírus rugoso, mas primeiro o pepino e depois o vírus rugoso, porque sabemos que os dois combinados causam sintomas muito mais extremos e reações muito mais extremas do que se estivessem separadas. Ok, obrigado.